Oi pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente que é sobre a volta aos esportes após cirurgia de coluna. Será que é possível? Quando que é possível? Existem restrições ou a vida é normal? Sou o Dr. Alberto Gottfried, esse é o meu canal e aqui a gente publica semanalmente conteúdos relacionados à coluna, seja bem-estar, esportes, tratamentos clínicos e também sobre cirurgias. Muito bem. Você então foi diagnosticado com um problema de coluna, né, que necessita reparo cirúrgico, né, está em vias de operar, né, e quer saber como é que vai ser a sua vida após a cirurgia, né, principalmente em relação à prática de esportes. Bom, então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a cirurgia de coluna foi uma das áreas médicas que mais evoluíram nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, digamos assim, né? E quando eu digo que evoluíram, né, são vários aspectos aqui que eu quero dizer. O primeiro deles é que as cirurgias se tornaram menos invasivas. Isso não serve só para cirurgia de coluna, né? As cirurgias em geral, em todas as áreas, elas vêm se tornando cada vez menos invasivas. O que significa isso? Que é possível solucionar os problemas, né, causando menos lesão de músculos, de partes moles, com cortes menores, né? E isso aí se reflete pro paciente em menos dor, né, recuperação mais rápida, menos tempo de internação e retorno mais rápido às suas atividades, todas elas, inclusive práticas esportivas. Pois bem, quais foram então na coluna vertebral os grandes avanços que a gente pode citar na cirurgia? Eu diria três, tá? Três. O primeiro deles é os melhores equipamentos para aumentar o campo cirúrgico. Ou seja, lá atrás, né, antigamente a gente operava olhando as coisas, então tinha que ter um corte grande o suficiente para que a gente conseguisse ver tudo a olho nu, tá? Depois de alguns anos, né, lá na década de 70, por aí, veio o microscópio. Então foi possível operar com cortes menores, ampliando a imagem, né, e trazendo cirurgias mais até seguras, porque a gente consegue ver muito melhor e aí usar um campo menor. E mais recentemente ainda, né, a gente tem instrumentais que fazem com que o corte seja cada vez menor. Então hoje a gente não precisa cortar mais o suficiente para conseguir olhar olho nu, né, e nem com microscópio num campo razoavelmente grande. A gente olha por dentro de pequenos instrumentais, pequenos tubinhos aí de 1,5 cm, né, ou até mesmo menores, 1 cm com uso de câmera de vídeo, e a recuperação é muito mais tranquila. Então com isso, né, eu diria que, em primeiro lugar, a cirurgia de coluna hoje, para a imensa maioria dos casos, dispensa repouso. Eu vou precisar ficar de cama depois da cirurgia de coluna? Não, tá? Para, sei lá, 99% das cirurgias que nós fazemos, para não falar todas, o paciente é mobilizado rapidamente. Ou seja, ele anda ou no mesmo dia, ou ele anda no dia seguinte da operação, tá? Então não tem necessidade de repouso. Bom, segundo ponto, o que nós então encorajamos o paciente a fazer depois da cirurgia de coluna? Se movimentar, né? Então a fisioterapia ela vai ou no mesmo dia ou no dia seguinte da cirurgia, ajuda o paciente a levantar da cama, obviamente existem dicas em relação a isso, né? Coloca o paciente para andar e já começa alguns exercícios sim fisioterápicos para força muscular, tá? Bom, quais são os cuidados que a gente tem que ter então em relação a esportes no pós-operatório? Bom, isso depende do tipo de cirurgia, né? A gente pode definir as cirurgias em três grupos, vamos dizer assim. A cirurgia simplesmente de descompressão, né, onde existe uma hérnia de disco, ou um bico de papagaio, uma estenose de canal que comprime nervo, e eu não coloco nada novo na coluna, nenhum material de implante, eu simplesmente removo aquela partezinha que está comprimindo o nervo, isso feito com microscópio ou com câmera de vídeo,
E esses casos têm um pós-operatório muito simples. Por quê? Porque praticamente não dói, né? E eu tenho que muitas vezes segurar o paciente um pouco mais por precaução, porque senão ele quer fazer tudo rapidamente. Então, o tempo mágico que eu peço para esperar para esforços vigorosos, ou seja, para liberar geral, digamos assim, é 1 mês e meio, 6 semanas, tá? O que a gente pode fazer nessas primeiras 6 semanas? Bom, caminhadas liberados, exercícios até com pesos leves para manter o tônus muscular também são liberados, né? E outros exercícios de fisioterapia para começar a ativar a musculatura abdominal sem grandes esforços, então, nas primeiras 6 semanas. Passadas as primeiras 6 semanas, se tudo estiver bem, aí sim a gente libera exercícios em geral. Então, se você gosta de surfar, você vai poder surfar. Se você gosta de correr, você vai poder voltar a correr. Futebol, vôlei e assim por diante. Ou seja, não há restrição à atividade física. Olha o que eu estou falando. Não há restrição à atividade física após cirurgia da coluna, né? O que muda é o tempo que a gente costuma liberar ou segurar os esportes. Então, nas descompressões simples, 45 dias. Bom, vamos supor que você fez então uma artrodese, né? Ou seja, você foi colocado implantes metálicos, enxerto ósseo para fazer a solidificação entre duas vértebras. Existem casos onde é necessário fazer isso, né? Alguns exemplos: espondilolistese, né? Escorregamento com frouxidão, instabilidade entre duas vértebras; escoliose, né? Coluna torta; fraturas, né? Desde que obviamente não tenha comprometimento neurológico, né? Essas são as principais indicações que nós fazemos em instrumentação em artrodese. Deixando a fratura de lado, que a fratura às vezes pode ter algum componente de outro trauma, vamos pensar nas espondilolisteses e nas escolioses. É claro que essa é uma opinião que varia de médico para médico, mas em geral o começo da reabilitação é parecida, né? Então anda no dia seguinte. Na escoliose anda depois de 2 dias, depois de 2 dias. Caminhadas são liberadas imediatos, pode subir e descer a escada, pode se virar, pode começar com exercício de musculação leve sem problema nenhum. Mas aqui a gente tem que acompanhar a consolidação da artrodese, isso é importante, tá? Ou seja, eu não posso fazer exercícios de muita torção e flexão lombar antes da hora, porque aí eu coloco em risco os meus parafusos, a minha artrodese. Então, a minha opinião pessoal, doutor Alberto, é de tomar cuidado com a coluna nos primeiros 3 meses. Tá? Então você fez uma artrodese de coluna, os primeiros 3 meses a gente encoraja a caminhar, encoraja exercícios leves, encoraja a fisioterapia sem torção e muita flexão do tronco, sem muito peso. E com 3 meses, retornando comigo, fazendo radiografias, estando tudo ok com os implantes, aí sim eu libero exercícios mais vigorosos, tá? Mas ainda não 100% da carga, tá? Eu libero exercícios, eu até costumo brincar, olha, libera aí 70% do seu máximo. Eu sei que isso é muito pessoal, cada um tem o seu máximo, mas dentro dessas regras de não torcer demais e não pegar muito peso, eu libero isso até os 6 meses de operação. E aí com 6 meses de operação, estando tudo bem, eu libero carga máxima total. Então é isso num cenário de artrodese, tá? Eu acho que essas são as condições mais importantes. Deixa eu ver se tem alguma outra. Bom, é importante que muitas cirurgias hoje acontece o caminho contrário, tá? O paciente quer voltar porque se sente muito bem e a gente tem que dar uma freada, né? Tem que dar uma freada. Então, eu costumo pedir para usar uma cinta elástica para lembrar que operou, né? Principalmente cirurgias de vídeo ou microscópica por tubo. E aí o paciente, opa, é verdade, eu operei a coluna, preciso segurar um pouco aqui. Já tive casos de paciente que com 1 semana de operado foi jogar golfe, né? Não é recomendado. Aí acaba tendo um pouco de dor, algum desconforto assim. Então é isso, fique tranquilo, se você gosta de esporte, vai operar a coluna, vai firme, que você vai voltar a fazer o seu esporte, vai voltar melhor, com menos dor, e logo logo você está aí 100% recuperado, fazendo absolutamente tudo. Obrigado, até a próxima.